Então, havendo o número legal, declaro aberta a sessão da Terceira Câmara Civil, hoje, quinta-feira, 10 de agosto de 2023. Cumprimento a todos que estão presentes na sala virtual, aos ouvintes da Rádio Web, os que se encontram aqui, e vamos rapidamente iniciar nossa sessão, colocando em discussão e votação as atas das sessões anteriores. Algum processo extra-pauta, desembargador Lorival, desembargador Cleones? Eu não tenho, ninguém tem. Não tem, senhor presidente. Referências e alguns anúncios. Segundo o nosso secretário, por gentileza, senhor secretário. O que não vai acontecer? Fala o microfone mesmo, eu acho que é melhor o senhor Baixo informar. Turismo está com vista a Vossa Excelência, apesar de eu não ter lido o relatório. Eu não ouvi, senhor, qual? Baixo Turismo, a primeira... Não, a primeira é do... Não, a primeira, aqui é só apelação, é apelante Alexandre Maia Lago quórum e estendido. Delman Rodrigues. É quórum estendido, convocados os desembargadores Gonçalo e quem? Galiza, desembargador Gonçalo informa que, por motivo superior, não poderá comparecer. Então, fica ateado. Qual é o outro? O segundo também é quórum estendido, Agravante Internacional Marítima Limitada, Luiz Carlos Cantanhede Fernandes, pelo mesmo motivo, não será julgado em razão da ausência justificada do desembargador Gonçalo. Terceiro processo da pauta, eu pedi vista, desembargador, foi isso. É da sua relatoria, não é isso? Eu não tinha lido o relatório. O senhor Eu já... não cheguei a ler o relatório. O senhor chegou a votar, desembargador, diminuindo Cheguei? aqui 50 mil reais os danos morais, eu pedi vista, o desembargador Cleones vai Sim. aguardar. Exato. Primeiro apelante, a Barra Turismo Renticar Limitada. Segundo apelado, Herbert Silva. E parecer ministerial, que foi pelo parcial provimento. O voto de Vossa Excelência também nesse sentido, desembargador? É isso? Parcial Olha, provimento para reduzir o dano moral em 50 mil. De 100 para 50 mil. Doutor Figueiredo Júnior, o senhor está presente? Bom dia. Bom dia, desembargador Jamil. Bom dia. Aqui. Esse julgamento já foi iniciado, não é isso? Sim, sim. Eu pedi vista, o desembargador Cleones aguardou, e eu estou acompanhando o desembargador Lorival, sem maiores delongas, e o desembargador Cleones. Presidente, eu ia acompanhar a vez passada o desembargador Lorival. Mas como Vossa Excelência pediu vista, eu digo, vou esperar, porque pode vir alguma coisa que possa fazer eu mudar de opinião. Mas já que Vossa Excelência ficou convencido dos argumentos do desembargador Lorival, eu vou, então, acompanhar os dois. Então, proclamando o resultado da apelação parcialmente provida nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial. Desembargador Jamil, uma questão de ordem. Pois não, doutor Figueiredo. Agora tem o seguinte, desembargador Jamil. Só questão de ordem, desembargador, não? Mas eu preciso concluir o voto. Quanto ao segundo e terceiro recursos, são 3. O segundo e terceiro recurso, eu estou negando provimento. Sim, consequente. Sim, isso aí eu vi no seu voto. Sim. Exato. Pois não, doutor. Nós apelamos para majorar os honorários advocatícios de 10% para 20%. Eu queria que Vossa Excelência apreciasse esse pedido de sucumbência. Foi isso que ele acabou de falar, de que ele está negando o provimento. Exatamente. O terceiro apelo, do Herbert Silva, não é isso? Isso. Isso, desembargador Lorival. Exato. Satisfeito, doutor Figueiredo? E o voto do senhor e do desembargador Cleone com relação aos honorários? Acompanhando o voto do desembargador Lorival. Tudo bem, satisfeito, presidente. Preferência. O 12, eu vou pedir o adiamento do 12 também. Não será julgado hoje. Certo? Peço desculpas aos advogados que estão presentes, mas nós tenho que verificar aqui uma outra situação. 7 da relatoria de desembargador Lorival. Seguros, Sociedade Anônima, Dr. Cláudio Furtado Pereira da Silva, advogado, apelado Sueli Araújo dos Reis Limas e outro, Romário Ricardo Reis Soares, advogado, relator desembargador Lorival de Jesus Cerejo Souza, e parecer da Procuradoria não demonstrou interesse.
Palavra do relator. Vai ter sustentação? Dom Romário? Vai haver? Excelências. Hã? Pois não, Dom Romário? Pode começar? Romário, Eduardo. Não, ainda não. Só indagar Ah, vai fazer sustentação. E pela apelante, tem advogado presente? Não. Só pelo apelado, Zibardo Lorival. Pelo apelado? Então, não tem necessidade, eu voto pelo desprovimento. Consumidor, processual civil, apelação civil, seguro de vida, pagamento da indenização, recusa justificada da seguradora. Exigência de documentos desnecessários. Abusividade. Abusividade de cláusula que estabelece condições incompatíveis com o objeto contratado, danos morais demonstrados. Merece ser mantida a sentença que considerou abusiva a exigência de novos documentos para pagamento da indenização, quando eles nada acrescentam aos que já foram apresentados, ou não trazem qualquer informação apta a isentar a seguradora do cumprimento de sua obrigação. Recusa injustificada da seguradora quanto ao pagamento da indenização devida. A expectativa frustrada dos beneficiários por um longo lapso temporal atinge a família em momento de grande fragilidade decorrente da morte do ente querido. Embora se tenha como regra que o inadimplemento contratual não gera reparação por danos morais, as peculiaridades do caso servem para excepcionalmente concluir pela configuração de tais danos em decorrência da falha na prestação de serviços merecendo ser indenizados. Apelo conhecido e desprovido. Parecia ministerial mantido, doutor? Doutor Romário, indago se Vossa Excelência ainda tem interesse, após o voto do relator, de fazer sustentação? excelentíssimo presidente, eu gostaria de pontuar apenas o pedido de majoração dos danos, majoração dos honorários comerciais de 15 para 20. Não sei se o nobre desembargador, relator, pontuou isso no seu voto. Essa indenização de R$10.000 eu estou mantendo. Ele está falando em honorários comerciais. Honorários, sim, honorários, ele está pedindo 15 para 20. para 15%. Está em 15, eu estou pedindo para 20, excelência. Pois é, eu entendi que os 15 estão razoáveis e mantive. Perfeito, excelência. Consulta de Zibardo Cleones. A senhora dispensa o tempo regimental para a sustentação oral. De acordo com o relator, presidente. Também acompanha o relator. Então, a apelação desprovida nos termos do voto do relator. Número 8 são embargos de declaração. Jussara Neomésia Costa Silva, Estado do Maranhão. Aqui não há sustentação, os advogados estão apenas para acompanhar. Embargo de declaração, apelação civil, omissão, inexistência, desnecessidade de análise de todos os pontos levantados na inicial. Cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva 14.440/2000, prescrição quinquenal, decreto 20.910 de 32, sentença ilíquida, homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em data posterior ao trânsito em julgado da sentença, prescrição da pretensão executória, inocorrência, título viável para execução na data de 16/12/2013, termo inicial da prescrição, rejeição dos embargos. E aí eu digo mais, que os embargos não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando ausente os vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Constata-se, dos termos da sentença homologatória do acordo extrajudicial, que o juiz da terceira vara da Fazenda Pública determinou que a Contadoria Judicial realizasse a apuração das diferenças dos vencimentos mês a mês entre as carreiras do magistério
de primeiro e segundo graus, estabelecidos pela Lei 6.110/94, na remuneração dos cargos, para que só então se iniciasse as execuções individuais, e que não houve nenhuma insurgência do Estado do Maranhão quanto tal determinação. Em caso, trata-se de sentença ilíquida, não se estando diante da inércia dos credores em dar início ao cumprimento da sentença, mas sim da propositura da fase prévia e necessária de liquidação de sentença, sendo evidente a efetiva prática dos atos processuais do apelante. Então, eu estou rejeitando os embargos. Embargador Lorival? De acordo. Embargador Cleones? De acordo, presidente. Embargos rejeitados nos termos do voto do relator. Pois não, doutor Bruno? Número 11, embargo de declaração no agravo interno, no agravo de instrumento, que é embargante Apvida Assistência Médica, advogados Igor Macedo Facó e doutora Aline Carvalho Borja, embargado ao menor, representado por sua mãe, advogados doutora Maria Ilzanira Batista Ferreira. Relator, desembargador Cleones Carvalho Cunha, que tem a palavra. Senhor presidente, senhor desembargador Lorival, senhor representante do Ministério Público, segundo o embargante, o acordo teria sido omisso quanto à prestação de contas que tem sido apresentada pela parte agravada em valores tidos por elevadíssimos, sem qualquer relatório respectivo, insurgindo-se contra tais notas fiscais. Daí, em suma, requeriu o acolhimento aos aclaratórios para, sanando a omissão, e aplicando-se-lhes o efeito modificativo, reformar o acordo embargado. Estimou-se a parte contrária, sim, que se manifestou no ID número. É o relatório, senhor presidente. Que existe no acordo embargado a afirmada omissão, e não existe no acordo embargado a afirmada omissão, tampouco qualquer outro vício que justifique o acolhimento dos aclaratórios. Analisando detida e devidamente as questões relevantes e pertinentes de solução do conflito, além de explicar de forma clara e fundamentada as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso, não há por que imputar o acordo recorrido à peça de viciado. Pelas próprias razões recursais, vê-se que, em verdade, o embargante visa a rediscussão do julgado, porquanto sobre temas tratados nos declaratórios, sem qualquer vício de contrariedade, ambiguidade ou obscuridade, o acordo bem esclareceu o porquê do não acolhimento da insurgência recursal. Apesar da resignação embargante, bem ficou dito na decisão, inclusive quanto à exigência hora repisada contra os ditos exorbitantes valores cobrados e a necessidade adequada à tabela operadora de saúde, que, face ao delicado estado de saúde da criança agravada e em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que mais que fundamento é princípio fundante da nossa Constituição, afigurava-se a obrigação do plano de saúde hora agravante em viabilizar o serviço de home care pretendido e do plano e na empresa na qual vem sendo assistida desde os idos de 2021, vez que, apesar de pretender limitar os custos à tabela da operadora, desde que requerido o tratamento, o agravante o recusou, e mesmo intimado a fornecer nos moldes médicos requisitados, em 24 horas, conforme decisão liminar de abril de 2021, cuja eficácia foi mantida no agravo interno número de minha relatoria, a operadora recorrente manteve-se inerte, não apresentando a posterior indicada empresa Vital Care, autorizando em contrapartida a legítima procura por outra prestadora de serviço pela parte usuária, que se encontrava necessitada em estado grave de saúde, tanto que solicitado com urgência o início imediato de internação domiciliar. Não, depois das comunicações de descumprimento da medida liminar, a agravante foi sofrendo bloqueio em suas contas bancárias para o custeio do tratamento médico requerido,
inclusive com parecer ministerial favorável para que assim o fosse, e conforme mesmo consta do relatório da decisão do juiz singular, tais bloqueios são sempre precedidos dos respectivos relatórios de prestação de contas da parte agravada, tendo, inclusive, como dito, parecer favorável do órgão ministerial para ordens constritivas respectivas. Daí ter-se concluído que, ora, a pretensão recursal de mudar a prestadora de serviço ou